Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero comunicar aqui o acampamento Experiência de Oração aqui na Canção Nova, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, esse mês ainda, tá? Os peregrinos estão convidados a participar. O tema é a vida no poder do Espírito Santo. É mais ou menos o que está nesse livro, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Experiência de oração, né? O que significa ser batizado no Espírito Santo? O que significa viver uma vida no Espírito Santo? Né? Nós vamos ter aqui, trabalhando, pregando, o padre Fábio Camargos, o Márcio Mendes, o Lúcio Domício e a Cátia Zavares, que é a coordenadora nacional da Renovação Carismática Católica no Brasil. A Cátia, que é da cidade lá de Vitória, no Espírito Santo. Bem, informações, você pode entrar aí no site eventos.cançãonova.com ou então você pode entrar em contato pelo telefone 12 31 86 20 55 para essa experiência de oração, esse acampamento de experiência de oração, 19, 20 e 21 de fevereiro. Muito bem, eu quero mostrar aqui alguns livros que nos ajudam na Semana Santa. Um livro maravilhoso para a gente meditar na Semana Santa é esse aqui, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Esse livro é um médico francês, um cirurgião francês, chamado Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo em cima do Santo Sudário, mas fazendo experiências em laboratório, para entender como é que foi a paixão de Cristo. Inclusive, ele fez crucificação de cadáveres, né, em laboratório. Ele mostrou como é que os cravos perfuraram o corpo de Cristo, tudo, inclusive com fotografias, né, mostrando como é que o Cristo foi pregado, né, não foi, o prego não foi aqui, não, foi aqui, ó, porque aqui rasgava, era aqui que eles pregavam. Enfim, é um cientista que escreveu, e esse médico, ele era católico, esse livro foi escrito já há uns 30 anos, ele disse que depois que ele fez esse estudo todo, ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava no meio, a tal ponto ele entendeu o sofrimento de Cristo, que ele não podia continuar. Bom, um outro livro, não está aqui na minha mão, mas que ajuda a refletir, As 7 Palavras de Cristo na Cruz. É uma meditação clássica da igreja. Temos esse livro aqui, As 7 Palavras de Cristo na Cruz. Um outro livro, que eu tenho muito carinho com ele, porque eu fui buscar esse livro aqui lá em Israel, sim, na Palestina, Flores e Plantas do Santo Sudário. O que é esse livro aqui? Por que eu mandei publicar esse livro aqui no Brasil? Vocês estão vendo aqui a fotografia de um cientista chamado Avinoam Danim. Esse homem é um doutor em botânica, só que ele é judeu, não é cristão, não é católico. Só que ele descobriu, estudando o Santo Sudário, primeiro, que o sudário realmente é de Cristo. Um judeu, não é católico. E ele descobriu no Santo Sudário uma série de flores, usando aí as técnicas mais modernas de fitografia e ressonância magnética. Ele mostra que no Santo Sudário havia um monte de flores no rosto de Cristo. Por que ele descobriu isso? Porque ele sabia que o judeu, quando alguém morre ensanguentado, eles não tiram o sangue, porque o sangue para os judeus, especialmente em termos de algo sagrado. Então eles cobriam o sangue com flores. Isso ficou marcado no Santo Sudário. Então ele descobriu, aqui tem as fotos onde ele mostra isso, está tudo com foto. Ele mapeou tudo, do rosto de Cristo coberto. E sabe que flores eram essas? As nossas margaridas. Olha aqui. Gente, um cientista judeu, eu conversei com ele pela internet e perguntei a ele, doutor Avinoam Danim, o senhor é católico? Ele disse, não, e nem quero ser. Mas o sudário é de Cristo.
Quer dizer, é um testemunho inequívoco, sem erro, de que o sudário... E ele mostra aqui, isso é todo colorido, olha como é que foi a paixão de Cristo. O capacete de espinho que ele encontrou no sudário, não foi uma coroa de espinho, foi um capacete de espinho. Eu fiquei tão impressionado com esse livro, com as fotografias, que ele mostra os espinhos, as plantas de Israel, que tem os espinhos que foram usados, porque ele é um judeu, ele mora na Palestina, ele mora em Jerusalém. Né? De vez em quando a gente vai lá nas peregrinações, e ele mostra o seguinte, que estas flores que foram encontradas nos santos sudários são flores que só dão na época em que o Cristo foi crucificado e só naquela região ali onde o Cristo foi crucificado. Quer dizer, não é mais um cientista católico falando do sudário, é um cientista judeu, doutor em botânica, que tem centenas de obras publicadas. Quer dizer, então, vale a pena conhecer flores e plantas do santo sudário. Está aí, para a Semana Santa, essas coisas ajudam a gente a aprofundar a nossa fé. Eu quero, para concluir o programa de hoje, nós ainda temos aí uns 20 minutos, responder algumas perguntas aqui que chegaram na semana passada e não foi possível responder. Como o tema é liturgia, e nós estamos tratando da liturgia, então eu vou responder algumas perguntas. Ok? Na verdade, quem deveria respondê-las é o Padre Paulo, mas ele não está aqui. Bom, a Luciana Calati pergunta o seguinte: qual o aplicativo podemos usar da liturgia das horas? Luciana, eu me esqueci o nome. No iPhone tem um aplicativo, mas eu não lembro agora. Mas eu posso te mandar por internet depois, alguma coisa assim. Ana Luísa Quintiliano, de Sorocaba, São Paulo, pergunta assim: marcamos uma missa de 7º dia de falecimento. Chegando lá, houve a celebração da palavra, não houve a missa. Tem a mesma validade? Não, não tem. Celebração da palavra não é missa, não tem consagração. Então, não tem a mesma validade de uma missa, claro, não é a mesma coisa. Antônio Marcos, de Mata Grande, em Alagoas, diz que é sócio pelo boleto bancário. Eu gostaria de saber se é permitido cantar músicas protestantes na Santa Missa e por que alguns padres bem conhecidos tomam essa iniciativa. Ô Marcos, eu não conheço nenhum documento da igreja que fale sobre isso. Agora, o que é importante na missa, na música na missa? Que a música esteja de acordo com a liturgia. A gente sabe que a música protestante é uma música que se distancia muito da música católica. Por quê? Porque você não vai encontrar a música de liturgia protestante sobre a Eucaristia. Por quê? Eles não têm Eucaristia. Sobre Maria, não tem o culto a Maria. Sobre os outros sacramentos. Então, evidentemente, a música protestante, não é por questão de discriminação, mas por questão de doutrina, é uma música carente em relação às nossas músicas. E outra coisa, hoje nós temos tanto compositor católico maravilhoso, um padre Zezinho, tantos padres cantores, eu acho que nós não precisamos usar, claro, eu acho que se quiser usar num show, use, mas acho que na missa, né? Eu acho que não há necessidade para isso, não. Bom, opinião minha, não vou aqui obrigar ninguém a querer seguir isso, tá? Porque não é um documento da igreja que está falando isso. Carlos Isaac, falta maior empenho da igreja em relação aos ministérios de músicas, principalmente para as litúrgicas ministradas na Santa Missa. O que podemos fazer para acabar com tantos erros litúrgicos nas celebrações? O Carlos Isaac, para acabar com os erros litúrgicos nas celebrações, tem que estudar a liturgia. É o que nós estamos fazendo aqui. Né? Pegar aí uns livros sobre o começo, né? Para entender e celebrar a liturgia, ler a Sacrosanto Concílio, pegar os documentos da igreja sobre a missa, por exemplo, Redemptione Sacramento, ler as instruções gerais do Missal Romano. O Missal Romano é
tudo que precisa para celebrar a missa. No começo dele, tem 400 parágrafos explicando como é que a missa deve ser celebrada. Isso é aprovado pelo Papa. Ninguém pode mudar isso. Então, para se ter uma formação litúrgica e fazer as coisas direito na liturgia, tem que estudar isso. Não tem outro jeito. Por isso que aqui eu estou gastando um pouco de tempo nesse assunto. Ok, Carlos? Com relação às músicas, olha, gente, a música é algo importantíssimo. A música, ela tem que ser sacra. Eu não posso cantar qualquer música na liturgia. Não. Ah, mas a música é bonita, lá do Roberto Carlos, falando de Nossa Senhora, mas não é uma música sacra. Não é uma música sacra, é uma música popular. Ah, mas falou de Nossa Senhora, falou, mas ele não está preocupado com os dogmas de Nossa Senhora, ele não está preocupado com a missa, com a liturgia. Entenderam? Tem músicas belíssimas de Nossa Senhora, feita para a missa. Então a música é importantíssima. Santo Agostinho dizia que quem canta reza 2 vezes. Santo Agostinho disse que ele escutava as músicas no tempo dele em Milão, e ele chorava de emoção, da beleza que eram as músicas. Por que a gente coloca os órgãos antigos? Porque o órgão ele tem uma sinfonia sagrada, entendeu? Ele valoriza muito os órgãos. Então a música é outro ponto que precisa ser muito caprichado na missa, na liturgia. Marcelo Souza, que é do Espírito Santo, ele está dizendo que aqui há padres que permitem seminaristas ler o Evangelho e realizarem a homilia na missa de domingo. Isso pode? Não pode, Marcelo. Quer conferir? Pega lá a Sacrosanto, pega lá a Redemptione Sacramentum do Papa João Paulo II, né, que quem tem que ler o Evangelho e fazer a homilia é o padre ou o diácono. O diácono pode. Ok? Tânia Dantas de Caçapava, São Paulo. Na matriz, ela falou a cidade aqui, mas eu não vou falar a cidade. Na matriz de uma tal cidade, a comunhão é dada em 2 espécies. Mas somos nós leigos que pegamos e molhamos no cálice e colocamos na boca. Está correto? Está errado. Eu tenho que dizer que está errado. Por quê? Porque a Redemptione Sacramento do Papa João Paulo II diz o quê? O ministro, ele tem que pegar a hóstia, molhar no sangue e colocar na boca da pessoa. Não pode o fiel, ele pegar a hóstia, nem receber a hóstia e ele molhar. Não. Por quê? O que está por trás? O ato litúrgico é o Cristo que na Santa Ceia distribuiu a Eucaristia. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então, no ato litúrgico, o ministro que tem o sacramento da ordem, ele representa o Cristo. Então, é ele que faz desse jeito. Quem não entende, acha que é uma bobagem, mas para quem entende, tem um valor sagrado. Agora, sabe, gente, nós temos que obedecer à igreja. Os papas não fazem documento só para ficar na prateleira guardado. Os papas fazem documento que é para a gente obedecer. Então, Paulo falava da obediência da fé. Sabe? Obediência da fé. Vamos fazer direito. Olha, essas perguntas eram para o padre Paulo. Entendeu? Como ele não está aqui, eu estou quebrando o galho. Né? Expedito da Maria de Luna no Espírito Santo, deve ser isso. Por que cada padre novo que chega na paróquia inventa algo diferente para celebrar a missa? Por que os padres não obedecem rigorosamente o missal? Expedito, pergunta para o padre. Eu não posso responder essa pergunta. Depende de cada padre. Entende? Agora, tem coisa na missa que o padre pode mudar. Tem algumas partes na missa, agora tem uma parte que não pode mudar. Por exemplo, não pode mudar, deixar, por exemplo, de ler o salmo de meditação. Vamos trocar o salmo por uma música. Não pode.
Porque o salmo de meditação, ele liga a primeira leitura com o evangelho, ele faz como que uma ligação, ok? Não pode o padre querer fazer uma oração eucarística que não seja uma daquelas que já está prescrita no missal. Tem mais de 8 tipos de oração. O padre vai inventar uma oração. Não pode. Não pode, porque é uma coisa muito séria. Exige uma profundidade teológica, doutrinária. Né? Então, é tudo isso. Reginaldo Bernardi. No momento de ação de graças, devemos observar o silêncio ou os músicos podem continuar cantando. Isso aqui é interessante. O que é ação de graça? É depois que a gente comunga. Está previsto que durante a distribuição da Eucaristia, o coral cante. Mas é salutar, é importante que haja um momento de silêncio. O coral canta uma música, o povo comungou, o povo senta ou ajoelha, o padre senta e deixa o povo rezar, deixa o povo adorar. O momento mais importante para a pessoa é aquele momento que ela recebeu o Cristo na sua alma. Então ela vai adorar o Cristo, vai louvar o Cristo. O céu está presente dentro dela, porque onde está o rei está toda a majestade, onde está a majestade está toda a corte, diz Santa Teresa d'Ávila, né? O céu está presente na alma, os anjos estão ali adorando, a Virgem Maria, eu estou adorando. Então é bom que a música silencie um pouco, entendeu? E deixe que eu converse um pouco com Jesus, eu mostro para Jesus os meus problemas, eu peço pelos meus mortos que já morreram, a missa é para isso, né? Também, eu peço pelos problemas que eu tenho na minha casa, eu peço perdão dos meus pecados, eu peço que o Senhor cure a minha... Agora, se não tem silêncio, se fica o coral música atrás de música, pá, 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 até o padre dar a bênção final, não tem jeito de você fazer meditação, não tem jeito de você fazer ação de graça. Eu, sinceramente, eu sinto falta nas nossas missas de um tempo de silêncio, para que eu possa conversar com o meu Senhor que eu recebi na missa. Que seja 5 minutos, mas é preciso ter. Tem coral que pensa que é malhando música atrás de música, aí por fim toca uma música meio romântica, para o povo chorar. Não é isso, não é isso. Espiritualidade não é isso. Espiritualidade é você fazer comunhão com o Cristo na sua alma, entregar para Ele a sua vida, né? Como Jesus disse para Santa Faustina, entrega para mim, Faustina, a tua miséria, para que eu cubra com a minha misericórdia. Entendeu, gente? É o momento da comunhão. Comunhão quer dizer união profunda. Eu insisto muito nisso. Papa João Paulo II um dia falou o seguinte, que infelizmente, Papa João Paulo II, num documento dele de ação de graça, infelizmente, às vezes os padres usam muito tempo na liturgia da palavra e faz a liturgia eucarística a toque de caixa. O Papa diz que está errado. A liturgia eucarística, ela é tão importante quanto a liturgia da palavra. Tem padre que gasta 40 minutos na liturgia da palavra e depois gasta 10 na liturgia eucarística. Toca a Eucaristia, uma velocidade, você nem entende o que o padre está falando. Espera aí. Tem um documento do Papa João Paulo II sobre isso. Entenderam? Sabe, gente, por que eu estou insistindo nisso? Porque a missa é o céu na terra. É o momento de ação de graça do dia. Entende? É o ápice da vida da igreja, é o ponto alto da vida da igreja. Bom, aqui uma outra pessoa que pergunta o seguinte, o Reginaldo Bernardi, eu estou em um curso teológico, onde o professor do curso de Bíblia é um padre.
Ele está nos ensinando que os evangelhos foram escritos pelas comunidades e não pelos evangelistas. Ô Bernardo, avisa esse padre que ele está ensinando o contrário da igreja. Porque se você pegar a Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II, Constituição Apostólica Dei Verbum, sobre a revelação divina, a Dei Verbum diz que os evangelhos foram escritos pelos evangelistas. São Pedro, Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa história que os evangelhos foram escritos a posteriori pelas comunidades vem lá de uma teoria herética de Rudolf Bultmann, que é um teólogo alemão, que colocou na cabeça de muitos padres uma teologia liberal. O Cristo da fé diferente do Cristo da história. Esse Cristo da fé que vocês têm aqui, que faz esses milagres todos, não é o Cristo da história. Isso aqui foi uma reflexão que colocou. A igreja diz, não, os evangelhos são históricos. Está lá no número 19 da Dei Verbum. É um perigo essa questão de querer negar que os evangelhos foram escritos a posteriori. Porque se foram escritos pelas comunidades, não foram escritos pelas testemunhas de Jesus, João, Mateus, Lucas, que foi pesquisar tudo, então o evangelho de repente pode virar uma farsa, pode virar um mito. Não, a igreja diz não. Né? Pega lá, algumas Bíblias trazem a Dei Verbum no começo, a Dei Verbum não é grande, bem claro, os evangelhos foram historicamente escritos pelos evangelistas. E tem uma coisa, uma prova de que os evangelhos foram escritos no primeiro século, antes do ano 70, uma prova é a seguinte. Já ouvimos falar dos documentos de Qumran. O que é os documentos de Qumran? Aquela gruta, onde lá em 1940, um beduíno encontrou numa gruta lá, perto do Mar Morto, um jarro, e nesse jarro havia textos bíblicos que foram escritos por volta do ano 70. E que os essênios, aqueles monges que moravam ali em Qumran, guardaram, porque a Palestina foi invadida no ano 70 pelo general romano Tito, que destruiu tudo, destruiu Jerusalém, levou os judeus todos presos, e os essênios fugiram e deixaram, eles passavam a vida no deserto fazendo o quê? Copiando a Bíblia. Pegaram todos os seus escritos, que eram rolos, né, em pele de carneiro, colocados em vaso e guardaram em grutas. 1000 anos depois, ou 2000 anos depois, um beduíno encontrou isso. E depois, a escola bíblica judaica encontrou 11 grutas, encontrou os textos inteiros, por exemplo, o livro de Isaías, e uma coisa fantástica, encontraram citações dos evangelhos. Um padre que é papirólogo, um padre espanhol chamado O'Callaghan, ele descobriu textos dos evangelhos. Então, olha que coisa importantíssima. Eu vou encerrar o programa com isso. Se no ano 70 já tinha frase do evangelho, nos documentos de Qumran, quer dizer que os evangelhos foram escritos antes do ano 70, porque aquilo ali é cópia dos originais. Então, os evangelhos não foram escritos pelas comunidades, lá depois do ano 100, foram escritos no primeiro século. A igreja diz que Mateus deve ter escrito por volta do ano 50, 60, Mateus e Marcos, e depois Lucas e João escreveram mais tarde. Isso é importantíssimo para a nossa fé, porque se a gente põe em dúvida a veracidade histórica dos evangelhos, escritos pelos evangelistas, os evangelhos perdem a sua consistência. De repente, nós podemos colocar dúvida em tudo que está escrito. Então, o Reginaldo Bernardo, que diz que um padre está dizendo lá que os evangelhos não foram escritos pelos evangelistas, mas pelas comunidades, isso não é aprovado pela igreja. Eu sou obrigado a dizer isso. Né?
para eu ser coerente com aquilo que eu aprendo com a igreja. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa, tem muita pergunta aqui ainda, eu vou tentar responder alguma coisa, quem sabe até pela internet, mas a gente vai ficar devendo alguma coisa, ok? Tem algum padre, por acaso, aqui na plateia, ou diácono, que queira vir aqui dar a bênção? Não tem, né? Então, nós vamos pedir essa bênção para Deus, nós mesmos, né? Vamos ficar de pé e vamos pedir a Deus que nos dê, nesta noite, a sua graça e a sua bênção. Deus gosta de nos abençoar, sabe? Depois que a gente rezou, depois que a gente meditou as coisas dele, né? Jesus dizia para os apóstolos: ide, prega o evangelho e cure as pessoas. Então vamos pedir agora essa graça da cura, da libertação, aquilo que você precisa, a sua família precisa. Está bem? Pela intercessão daquela que o que ela pede ao filho, o filho atende, Nossa Senhora de Lourdes. Então nós te pedimos, Mãe querida Senhora de Lourdes, a senhora que é mãe do Filho de Deus, a senhora que é a onipotência suplicante, que a senhora derrame sobre nós nessa noite as suas graças e as suas bênçãos, atendendo aquilo que cada um desses meus irmãos precisam nesta noite, os que estão aqui e aqueles que estão nas suas casas. A nossa proteção está no nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz. Que o Senhor os acompanhe. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.